E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender, compreender as movimentações do gráfico para você fazer uma compra, uma venda nas regiões que podem ser trabalhadas o preço. Aqui, por exemplo, ó, essa região aqui é uma região que o gráfico pode fazer uma correção. Tanto é que ele começa a fazer uma movimentação bem volátil nesta região e vem fechar um pouco acima. Lembrando, pessoal, que, como eu falo para vocês, o ponto de entrada no gráfico, ou a região de entrada, ou o momento exato de sua entrada, ele não vai estar firmado em uma linha que você vai traçar. É uma região. Então, se você perceber aqui, ó, a partir do momento deste pavio, deste candle, até as regiões intermediárias desta região, aqui existe as possibilidades de entrada. Uma pequena correção nessa tendência de alta. Por quê? Aqui o gráfico está subindo, porém toda movimentação de expansão tem uma correção, toda expansão tem uma correção, toda expansão tem uma correção. Tá lá, pessoal, perfeito, ó, tranquilo, entendendo o que o gráfico está fazendo. Vou trabalhar um pouco mais isso aqui, vou mostrar mais para vocês o porquê exatamente daquela região de entrada, mas antes, ó, não posso deixar de mostrar aqui para vocês um e-book que eu tenho e que eu deixo inteiramente grátis para vocês baixarem, onde eu falo sobre padrões de velas. São 36 páginas onde você pode estudar os 16 padrões de velas que eu acho interessante e mais importante para os estudos. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição dos vídeos você tem aqui os links que você pode precisar. Tem o link aqui do canal do Telegram, que é onde você baixa o e-book. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem também o link de acesso ao treinamento, onde você faz parte da área do aluno, onde você vai estudar um método, uma metodologia que vai te ensinar como analisar o gráfico até o momento da negociação, com acesso vitalício e suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links, tá? Para você não se perder aí no que você procura. Então, por exemplo, aqui tem o canal do Instagram, meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, que você vê resultados de alunos. Tem dúvidas sobre o treinamento? É só mandar um direct para mim aqui, ainda está com 60% de desconto, você pode entrar aqui na aba de compra e saber um pouco mais sobre valores, que eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga também para você fazer parte do treinamento, tá bom? Aqui, ó, quando você acessar o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, você vai clicar sobre a mensagem fixada, vai abrir dois links aqui para download, tá? Nesses links para download, pessoal, você baixa o e-book. Aqui dentro você vê resultados de alunos, como aqui o Wesley, ó, batendo meta, fazendo 4-0, mandando os resultados, e ele diz assim, ó, só não aprende quem não quer. O treinamento tira as escamas dos olhos. Fica com Deus, professor. Obrigado. Wesley, segue o plano que você está no caminho certo. Aqui é o Rogério, ó. O Rogério manda uma sequência linda aqui, meta batida. O Rogério faz um desabafo aqui, ó, quando ele entrou no treinamento, ele não levou muito a sério, aí ele não tinha resultados, ele achava que o problema era o treinamento. E aí depois ele começou a fazer, cadê onde que ele escreveu? Aqui, ó. Ele começou a fazer aquilo que eu falo para todo mundo. Aqui, você que segue no YouTube, você que é do treinamento, ó, diário de trading. Apontava onde estavam meus erros, ó. O diário de trading apontava onde estavam meus erros. Eu falo para você que é crucial você fazer.
Aí ele disse que confessou que o problema achava que era o curso. O senhor entende, né? Mas a culpa toda era menos em nós. Gratidão, um grande abraço. E aí ele entendeu, aí ele corrigiu, aí ele revisou. E agora tá aí, ó, colhendo os frutos. Dá uma olhada o resultado do Rogério. Meus parabéns, Rogério. É só seguir o plano agora e fazer tudo de igual. Aqui o Geilson, batendo meta, seguindo o plano, perfeito. Aqui, ó, essas entradas pelo celular da Camila, ó. Camila batendo meta, fazendo suas entradas, perfeito, 4-0. E olha, ela utiliza aqui, ó, o indicador Hunter no celular, tá, pessoal? Aqui ela utilizando a ferramenta Hunter no celular, que eu falo lá no módulo 13 como se utiliza. Você quiser utilizar, é só entrar em contato comigo. O Murilo, ó, utilizando a ferramenta Hunter, batendo sua meta, assim como a Camila usando no celular também, sem problemas nenhum. A aula que eu subo aqui no canal do YouTube, aqui tem tantos alunos, pessoal, eu não gosto de deixar o pessoal de fora, ó, Djalma fazendo sua entrada, Rodrigo batendo sua meta, ó, mandando um videozinho de entrada, Gleidson usando a ferramenta aqui, batendo sua meta. Vocês veem o Gleidson batendo meta todo dia, uma entradinha, seguindo o plano. Aqui o Luiz, ó, batendo sua meta. Aqui é o Eliseu também, ó, batendo meta, seguindo o que tem que ser feito, seguindo o plano. Ó, o Murilo novamente aqui, ó, batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter, fazendo saques. Ontem ainda falei sobre a questão de saque, né, para vocês, falei um pouco sobre corretora. O Leandro aqui, ó, fazendo um 9-1 tranquilo. Gleidson aqui, ó, também batendo meta. Gleidson está começando agora, melhorando a cada dia. Geilson, ó, batendo meta. Olha que sequência linda, pessoal. Os alunos aí indo muito bem, ó. Aqui é o Aleph, ó, utilizando o indicador Hunter, fazendo sua entrada, batendo sua meta. Então tá aí. Eu não vou mais falar, senão vou ficar o dia inteiro aqui falando, tá bom? Entra lá, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos. Aqui, pessoal, primeira entradinha aqui, vamos analisar então região de 100%, região de 100%, região de equilíbrio. Onde começou a região de equilíbrio, pessoal? Região de equilíbrio, ó, com toda sinceridade, eu via tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu vi com região de equilíbrio. Então, por que, Cadu, sua entrada foi exatamente aqui? Ó? Porque aqui é exatamente os 50%, deste canal aqui, ó, de 100%. Que também é 50%, se eu der uma amplitude do movimento, deste canal aqui, ó, de 100%. Então, o gráfico não tem segredo, pessoal. É você saber o que tem que ser feito. Então, se eu tenho um suporte aqui, se eu tenho regiões de resistência, e eu sei que o gráfico está próximo a uma correção, se eu tenho regiões de resistência, e eu sei que o gráfico está próximo a uma região de correção, seguindo o volume, seguindo movimentação técnica, seguindo o contexto, seguindo a causa do movimento, seguindo o efeito do preço, seguindo o padrão de vela e volume, o que eu posso esperar nesse movimento? Uma entrada linda ali naquela região. Ah, Cadu, por que você não fez entrada no início da região ali do ponto de equilíbrio? A entrada eu não fiz aqui nesta região de ponto de equilíbrio porque não tinha padrão ali para fazer movimento e nem a onda do mercado tinha feito a movimentação tão exata. Por que eu não entrei na máxima da região que poderia fechar ali em cima? Porque geralmente o preço vem buscar um preço médio também na região dos canais. Então aqui no meio do movimento, o canal encontrou também baixa de volume, não tinha força para continuidade, meio do movimento técnico, e aí só quem se aprofunda mesmo vai entender o que eu estou falando. Por isso que eu falo para você, pessoal, é tão irrisório o valor do treinamento, você aprende tanto, um método que realmente te ensina
Eu, se fosse você, não ficaria de fora, não. Aqui, ó, entradinha, ó, o que aconteceu com o preço? Ó, continua descendo, continua caindo maravilhosamente bem. Vamos procurar um outro ativo aqui, ó. Veio para primeiro lugar Euro JPY. Como que está o Euro JPY? Tá ruim, né? Ora, o Euro JPY está numa consolidação ali, pessoal. Ele está estilo num triângulo simétrico, numa consolidação. Eu até tenho uma ideia do que possa estar fazendo este gráfico, mas eu não tenho a convicção de movimentação ali tão clara naquele movimento. Então vamos mudar de ativo. Euro JPY não, Euro USD acabamos de operar, USD JPY. Ó, o USD JPY fazendo aquela movimentação técnica interessante, né? De profundidade no movimento, busca de região. Aqui poderia ser uma neckline, né? Mostra que está com uma certa força de rompimento em neckline. O que significa isso, Cadu? Ele pode vir buscar a região aqui de topo, ó, tá? É fato? Não, não é fato, mas ele está numa região de neckline. O que é uma região de neckline? É uma linha de pescoço de uma futura figura de reversão. Que figura de reversão é essa? Ombro, cabeça, ombro, tá? Então aqui, ó, é uma neckline. Essa movimentação aqui, ó, pode mudar o curso da movimentação do gráfico. Ela pode mostrar ali que existe realmente um desejo de correção nessa região, já nessa neckline, ou ele mostra ali que existe uma movimentação de continuidade até essa região aqui de cima. Por isso que o preço está brigando aqui, ó. O preço está brigando ali, tem força de volume ainda de compra, tem uma briga ali na região, um pouco confuso aqui, contextualmente falando, para se fazer uma entrada, mas tem regiões ali de entrada, tem possibilidade de entrada. Então seria aqui uma neckline, tá? Ó, ele segura nessa neckline. Por que nessa neckline, pessoal? Porque ele faria, ó, ombro, cabeça, ombro, romperia essa neckline aqui, ó, para fazer o movimento de reversão de tendência. Vai fazer? Essa é a grande história. Aqui, ó, existe a possibilidade de venda? Existe, pessoal, mas não está tão clara a movimentação ali. Ele não teve força ainda para fazer uma movimentação como essa. Então não está tão claro o movimento. Então eu vou ficar de fora, tranquilo. Euro GBP, vamos para um outro ativo, Euro GBP, vamos para um ativo mais claro no seu movimento, ó. Euro GBP, deixa eu dar uma olhada aqui o que ele está fazendo, ó. Só para eu entender um pouquinho. Euro GBP, nós estamos também bem na virada do horário, né? Quase 7 horas aqui. Aqui também não tem nada no Euro GBP. Vamos dar uma olhada aqui o GBP-JPY. Ó, o GBP-JPY já faz aquela movimentação que a gente estava esperando ali naquela movimentação do JPY aquela hora, na região aqui, para vir buscar neckline. Então aqui ele já está fazendo uma movimentação parecida, tá? Ali eu faço uma entrada, acabo entrando com 2 taxas, não era o meu intuito, mas acabou entrando com 2 taxas na hora que eu apertei o botão. Eu apertei e segurei o botão, acabou entrando com 2 taxas. Deixa eu ver, qualquer coisa eu vou pegar mais 2 aqui, pessoal. Peguei mais 2, vamos ver. Porque ele está fazendo a movimentação técnica. O que está acontecendo aqui, ó? Movimentação de queda. Se você prestar atenção, se você é uma pessoa que está no treinamento, observa bem, esta movimentação de queda próxima a essa, ó, é bem mais profunda. É bem mais profundo. O que o gráfico está fazendo aqui nessa movimentação mais profunda? O que ele está me mostrando ali? Ele está dizendo assim, Cadu, tá lá, pessoal, maravilhosamente bem. O que ele está me mostrando nessa movimentação? Eu vou tirar as linhas aqui, peraí, para a gente analisar melhor.
Ó, todos os movimentos JPY que eu entrei aqui, pelo menos nesse tempo de análise que nós entramos, estavam me mostrando o quê? Padrões de reversão. Lá no treinamento eu falo sobre padrões de reversão, pessoal. Então existem padrões de reversão que a gente estuda no gráfico, que é o padrão ombro. Deixa eu tirar essa linha aqui, só para você visualizar melhor. Ó, existem padrões de reversão conhecido como ombro, cabeça, ombro. Tem o ombro, cabeça, ombro. Peraí, deixa eu marcar aqui. Tem o ombro, opa, peraí. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Tem triângulos simétricos. Tem triângulos ascendentes. Tem triângulos... deixa eu ver se eu não faço errado agora, né? Porque a gente tem que desenhar ao contrário. Triângulos ascendentes. Tá? Tem figurações de raiz quadrada. Tem bandeiras, né? Tem canais de bandeiras. Bandeira de alta, bandeira de baixa. Então isso aqui são padrões. Padrões de reversão. Então quando eu chego aqui no gráfico, o que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo um padrão. O que eu vejo? Ó? Eu vejo uma tentativa de tendência de alta, onde o preço chega aqui, ele começa a perder força, começa a fazer movimentações de baixa nessa região, e quando ele tenta romper região mais acima, ó, que é justamente uma região de 50%, deixa eu pegar uma linha maior para ficar mais claro para vocês, ó. Ficar uma linha maior aqui, uma linha maior aqui e uma linha maior aqui para você entender. Quando ele vem buscar essa linha de 50%, eu vejo, tecnicamente falando, que ele não tem força para romper essa região. Logo, o que ele pode fazer na sua movimentação? Ele pode vir romper aqui a neckline. O que é a neckline, pessoal? A linha do pescoço, para fazer um movimento de queda. Ah, Cadu, mas obrigatoriamente ele tem que fazer esse movimento? É óbvio que não, pessoal. Ele pode muito bem vir fazer uma movimentaçãozinha aqui, ó, e depois continuar subindo, tá? E depois continuar subindo. Eu estou falando o que naquele exato momento o preço pode fazer. Então o preço pode fazer essas duas movimentações. Agora, existem os padrões de reversão em regiões de suporte e resistência. Então eu vejo aqui, ó, um suporte. Aqui eu tenho uma resistência, eu tenho uma resistência. Lembra aquela aula que eu ensinei para vocês a fazerem as contagens? Se você ainda não viu essa aula, volta lá no passado, você vai entender a força ali do movimento da força gráfica, está na aula Forças Gráficas, reveja. Então, nós temos aqui, ó, uma possibilidade... segunda possibilidade, terceira possibilidade, quarta possibilidade, quinta possibilidade, sexta possibilidade, 7 possibilidades de padrões de reversão em região de suporte e resistência. Isso aqui, pessoal, eu falei a grosso modo, existem outros, tá? Existem mais. No treinamento a gente tem um módulo só sobre isso, onde você vai entender toda a expansão da tendência, toda a correção da tendência. Por que o gráfico faz uma expansão quando é um padrão de reversão de tendência? Por que o gráfico não faz um padrão de reversão de tendência? Então, todas as vezes que há padrão de reversão de tendência em região de suporte e resistência, tecnicamente falando, o ativo ele pode fazer um trabalho de correção. Então, aqui, ó, olhando a grosso modo, eu consigo ver aqui, ó, não precisa ser um expert. Eu vejo um ombro, uma cabeça e um ombro. Tecnicamente falando, ó, ele liga o quê? Os pontos, formando ali um movimento de expansão de tendência, um movimento de correção de tendência, onde o preço chega na movimentação de 50% e não tem força para cair. Logo, tecnicamente, ele vai buscar o fundo aqui.
Se ele vai romper o fundo e vai fazer exatamente o padrão de reversão de tendência em região de suporte e resistência, isso é uma outra história. Mas eu não posso ser cético e falar que eu não estou vendo o movimento aqui. É óbvio que eu estou vendo o movimento aqui. Se eu dividir o gráfico em movimentações, está clara a força de queda ali na região. Então, uma coisa é você saber o contexto do gráfico, outra coisa é você saber encaixar os contextos dos gráficos, outra coisa é você saber analisar os gráficos. Eu não sei, você percebeu, deve ter percebido, eu passei por vários ativos fazendo as mesmas movimentações. Mas existiam ativos que não tinham uma movimentação tão clara. Por que não tinha uma movimentação tão clara? Porque eu preciso encaixar. Perdão, pessoal. Eu preciso encaixar contexto, mais região, mais tendência, mais padrão de vela, mais volume financeiro. Existe, tecnicamente falando, uma regra. Lembra quando a gente estudava em física, aquelas regras matemáticas, aquelas contas matemáticas? Então existe uma regra para eu poder ver esses padrões de tendência, onde eu tenho que ter contexto, região, tendência, padrão de vela e volume financeiro. Quando eu junto todo esse conjunto de regra, eu tenho então a possibilidade de entrada. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, análise gráfica é um conjunto de regras onde você analisa o gráfico em perfeita harmonia para você fazer uma entrada. Novamente, ó, a entrada que eu fiz aqui, pessoal, eu faria em qualquer mercado. Olha o que está acontecendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, o preço caindo, desabando. Olha essa entrada que eu fiz em euro USD aqui, ó. Ó, agora o preço rompeu aquela região, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos o preço desabando. É óbvio que se eu tivesse em qualquer outro mercado, quando o preço chegou aqui na região da demanda, eu já sairia da negociação, né? Sairia da negociação. Agora, a entrada aqui, ó, foi exatamente na mesma movimentação que você vê lá em GBP/JPY. É a mesma movimentação, pessoal. A mesma movimentação. Não sei se você consegue perceber isso, mas é a mesma movimentação. A entrada foi em 52, ó. A entrada foi em 50% do movimento do canal de 100%. A entrada aqui, ó, foi em 50% do movimento de 100%. Só que aqui, ó, não existe um padrão de reversão de tendência nessa região. Pelo contrário, eu estou corrigindo uma micro tendência de alta. Lembra que eu falei para vocês? Aqui eu estou corrigindo uma tendência. Agora aqui não. Aqui já é um padrão de reversão de tendência. E olha o que está acontecendo. Eu continuo falando, explicando para você ver o gráfico fazendo movimento. O que está acontecendo? Ó, o gráfico está querendo perder este fundo. Percebeu que entrada tranquila? Olha o tanto da movimentação. Só de entender que existe um padrão de reversão de tendência, só de entender que existe um contexto gráfico de padrão de reversão de tendência neste exato momento, só de eu saber onde é o ponto de entrada, qual é o suporte, qual é a resistência que eu vou me posicionar para fazer a minha entrada. A partir do momento que eu me posiciono, eu espero um padrão de vela me dar o gatilho de entrada. Tendo o gatilho de entrada juntamente com força de volume, eu vou lá e executo a minha ordem. Não precisa ser um expert para fazer isso. Você só precisa ter conhecimento técnico. Por exemplo, às vezes a gente leva um carro no mecânico, por exemplo. Você vai fazer lá uma manutenção. Às vezes a pessoa desmonta aquelas peças, monta tudo e tal. E às vezes você pergunta assim, você estudou engenharia mecânica, você fez o curso do Senai? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu aprendi trabalhando mesmo.
Por quê? São princípios. Toda técnica é uma sequência, é um conjunto de princípios. Então, a partir do momento que você entende como funciona e coloca aquela aplicação para funcionar todos os dias, pessoal, todo santo dia fazer igual, todo santo dia é a mesma coisa, você vai entender como é que se faz. Por exemplo, aqui, entendendo que era apenas uma correção de tendência, ó, depois o gráfico veio aqui em 100% e corrigiu novamente, normal. Normal, pessoal. Quem está no treinamento vai entender esse movimento aqui. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, e ele veio abaixo do movimento. Ainda imagina que ele chega pelo menos próximo a essa região. Nós não vamos aqui ficar esperando ele chegar próximo à região, mas você entendeu que houve uma reversão de movimento aqui, ó, por ele já estar trabalhando o preço abaixo dessa região? Então, aprenda como operar padrão de reversão de tendência, ou aprenda como operar os padrões de reversão de tendência em região de suporte e resistência. Se você conseguir identificar esses padrões, você vai saber para que lado o gráfico está caminhando. Esses padrões, pessoal, eles são muito utilizados no Forex, são muito utilizados no índices, para as pessoas que querem fazer entradas com timings maiores de movimentação. Tá? Sem inspiração de fechamento da ordem. Mas aqui, no mercado de binárias, no mercado de opções, você pode utilizar muito bem para entender a força gráfica. Lembra que eu falei para vocês, que eu falei lá na aula sobre forças gráficas, que eu subi aqui no YouTube para você também? Então você pode aplicar muito bem. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Agora eu preciso que você deixe um like, que você se inscreva no canal, que você deixe um comentário, que você ative as notificações, para eu continuar trazendo conteúdo para vocês e entender que você realmente quer saber um pouco mais. Hoje falamos sobre padrões de reversão, tá? Padrões de reversão. Então toda tendência, quando ela vai reverter, tecnicamente falando, ela faz um padrão de reversão ou padrões de reversão. Isso você pode estudar com calma, estudar devagar, entender cada movimento, entender cada contexto gráfico para você saber como aplicar. É uma questão mais profunda e que faz muito valor para quem já está um pouco mais avançado no mercado. Não que você talvez esteja começando agora não pode aplicar, é óbvio que você pode aplicar. Porém, você tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar. Por isso que é um material mais profundo que eu trago no treinamento, onde lá, além de você ter as aulas, você tem um material de PDF para você estudar também, né? Vídeo aula, material de PDF sobre esse assunto, é um módulo sobre esse assunto, para você entender de uma vez por todas como ele funciona. Ó, além aqui, ó, de fazer o ombro, cabeça, ombro nessa região aqui, o gráfico começa a fazer o que? Um triângulo descendente. Ó, duas figuras gráficas em um mesmo movimento. Tudo isso contribui para que o preço venha a chegar nessa região de suporte, tá? Padrões de reversão. Mas isso é um assunto para se aprofundar. Ó, e o preço está indo como diz a regra, como diz a análise gráfica. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado você em mais essa aula. Não saia sem deixar o like. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. O link está aí abaixo na descrição ou no comentário. Acesso vitalício, pagamento único, suporte diretamente comigo. Quer fazer a aquisição do indicador Hunter, da ferramenta Hunter, onde mostra toda a contextualização e pontos de entrada para você? É só falar comigo. Lá no módulo 3 eu explico como ele funciona e é só entrar em contato comigo para fazer a aquisição, tá bom? Vou ficando por aqui, fica com Deus, um abraço no coração e te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!